continuação, então, do estudo do sistema operacional Windows, nós entramos no quarto slide deste arquivo, então, que fala sobre customizações operacionais e visuais. Então, esse tópico, esse entendimento é importante porque todos os sistemas operacionais eles podem ser customizados, né, em boa medida. Isso serviria para que pudéssemos melhorar a forma como interagimos com ele, né? Afinal de contas, a gente pode mudar as cores, mudar as fontes, mudar o tamanho das letras, né, das fontes, fazer uso de atalhos e configurações de vídeo. Isso só para citar esses 3 pontos que estão sendo colocados aqui. Então, o início, geralmente isso funciona também no sistema operacional Windows, no Linux e no Windows, eles mais ou menos seguiram um padrão, né? Se a gente for ver, vou minimizar todas as janelas, voltar para a minha área de trabalho, se a gente for ver, quando a gente clica com o botão direito do mouse sobre algo, mais ou menos o funcionamento é sempre de o sistema operacional nos abrir um menu de contexto. Por exemplo, quando a gente clica sobre um ícone, sobre um documento, né? Nesse caso aqui é um documento, é o ícone de um documento da área de trabalho, eu tenho esse menu de contexto, ou seja, eu tenho todas essas opções aqui para fazer com aquele arquivo, né? Se eu clicar sobre um atalho da área de trabalho, vamos pegar esse aqui, ó, atalho para uma pasta, eu tenho outras opções, muitas delas iguais às que eu tinha para aquele arquivo, outras novas, outras não existentes, né? E com a área de trabalho, geralmente o acesso que se dá, um dos acessos que se dá às configurações visuais é pela área de trabalho, ou seja, eu vou clicar numa parte em branco, vamos dizer assim, né? Que nesse meu caso aqui está com o fundo azul da minha área de trabalho. Então eu tenho algumas opções que podem ser aplicadas para a área de trabalho. Particularmente disso que a gente está falando, a gente entra nessas questões aqui, ó, de personalização. Também teríamos, né, as configurações de exibição, opções gráficas, propriedades gráficas e tal. E mudam um pouquinho assim os menus de contexto de um computador para outro, né? Aqui na verdade a placa de vídeo que eu tenho instalada no meu computador está, esse driver dela está me oferecendo essas opções aqui para lidar diretamente com ela, né? Mas o menu personalizar ele vai estar presente nas diferentes versões de Windows, talvez até com um nomezinho um pouquinho diferente. Eu vou clicar em personalizar então, ó. Então aqui eu tenho as configurações que eu posso fazer, né? Cores de tela de fundo, o que eu faço com a tela de bloqueio, temas, então tem conjuntos de esquemas de cores, de sons, né? Que o próprio Windows já propõe pra gente, ó. A questão das fontes, se eu quero adicionar novas fontes, né? Para dentro do sistema. Então aqui ele fala, né? Arrastar e soltar para instalar novas fontes. No caso aqui a gente vai até mostrar um pouquinho depois como que a gente pode fazer isso também. Isso também pode ser feito, né? Instalação de fontes novas pode ser feito diretamente na pasta C Windows Fontes, arquivos .fon ou TTF são arquivos de fontes, então podem ser instaladas fontes novas, né? Fontes, para quem não sabe, são letras, né? Vamos dizer assim, ó, diferentes tipos de letras para dentro do teu computador, né? Então essas configurações aqui elas podem ser feitas através dessa seção, vamos dizer assim, do Windows, né? Então, uma das coisas que a gente pode ver, que talvez tenha uma utilidade assim mais direta, seria o que diz respeito ao tamanho das letras na tela, entre outras coisas, né? Vou voltar aqui para o início, ó. Vamos ver. Espera aí, eu quero entrar por lá de novo, ó. Botão direito. Na verdade aqui por personalizar a gente encontraria também, mas essas configurações de exibição, acho que por serem mais relevantes, elas já aparecem no próprio menu de contexto, ó. Vamos verificar se a gente encontra aqui, ó, nas configurações de exibição, uma possibilidade de aumentar o tamanho das letras, ó, da tela. Então aqui tem controle do brilho e da cor, né? O que mais é? Isso aqui que eu estava procurando, ó, a resolução e o tamanho do texto dos aplicativos, ó. Eu sempre mantenho em 125%, né? Ele aumenta um pouquinho o tamanho das letras da tela, isso aqui pode ser mudado, para quem enxerga bem, pode manter em 100% ou
voltar para 100%, né? E quem não enxerga muito bem, precisa das letras um pouquinho maiores, sem perda de qualidade, a gente pode colocar em 125%. Isso foi uma coisa bem legal que o Windows implementou nas versões mais recentes. E outra coisa interessante também é a resolução de tela, né? Que pode ser mudada, ou seja, nesse momento ele está exibindo todas as coisas que estão aparecendo na tela com 1366 pontos na horizontal e 768 na vertical, certo? Essa aqui seria a capacidade máxima de resolução. Existem muitas situações em que, para deixar os textos ainda um pouquinho maiores, as pessoas mudam a resolução. Ou seja, se eu diminuir a resolução para 800 por 600, como diz aqui, ó, as letras, as imagens, tudo vai ficar maior. Então eu vou exigir mais cliques do mouse, porque eu vou ter que arrastar as minhas telas mais para baixo, mais para o lado, porque os objetos tendem a não caber numa única tela. Certo? Isso aqui é importante, então. Algumas vezes também quando a gente conecta alguns datashows mais antigos e ele não consegue exibir porque ele não consegue sincronizar a imagem com a mesma resolução de tela do computador. Então é interessante a gente experimentar resoluções de tela mais baixas naqueles casos, que aí daí a imagem passa a ser exibida. É uma coisa, ultimamente não tem acontecido, mas há uns 10 anos atrás assim, era muito comum. Conectava um datashow no computador e não, a imagem não era projetada. Então, baixando-se a resolução da tela do notebook para 800 por 600, 1024 por 768, né? Geralmente funcionava. Certo? Então são as configurações mais, pelo menos eu sei, talvez sejam mais relevantes, assim, eu gosto de mencionar. Ok, nós temos, na verdade, depois algumas propostas de exercícios. Na verdade, eu solicito que vocês façam, na forma de um exercício, de uma prática, né, de alguns testes, algumas mudanças de configuração, tá? Então, eu não solicito para que vocês façam isso agora, enfim, né? Mas na forma de um exercício que eu proponho ao final desses slides. Com relação à criação de atalhos, a gente já mencionou alguma coisa. Vou voltar aqui para a minha área de trabalho. Vimos que sempre que aqui eu tenho uma setinha apontando para um determinado ícone, né? Eu tenho aqui um atalho. Ou seja, esse cara aqui é um atalho para uma pasta, portanto, né? Mas é importante a gente saber que a gente pode criar novos atalhos. A gente pode pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o WhatsApp, e a gente vê que eu tenho então aqui um atalho para o WhatsApp na área de trabalho, né? Mas vamos fazer o seguinte agora, eu vou pedir propriedades desse atalho, vamos ver para onde que ele está apontando, ó. Nesse caso aqui ele está apontando para esse local aqui, ó, destino, né? Eu só vou fazer um copiar, ó, Ctrl C ou botão direito copiar, para eu copiar todo esse texto aqui desse atalho, porque eu quero recriar esse atalho do zero. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou excluir esse atalho, pressionei nele, vou clicar botão del no teclado. Ele foi enviado para a lixeira, como a gente viu, né? Mas vamos supor que eu tivesse perdido esse ícone, né? Se eu sei aonde o meu programa para o qual eu quero que o atalho aponte está no computador, eu posso buscar ele aqui mesmo pelo gerenciador de arquivos, né? Pelo Windows Explorer. Porque como eu copiei aquele caminho, se eu soubesse de cor, né, aonde está o meu programa, o meu documento para o qual eu quero criar um atalho, eu poderia vir por aqui, ó, pelo próprio disco local, né, buscando ele, sei lá, em arquivos de programas ou onde ele estivesse. Como eu copiei o caminho completo de onde estava aquele arquivo, eu posso colar ele na barra de endereço. Então eu vou clicar com o botão direito, escolher a opção colar e agora, se vocês forem ver, na verdade ele aqui, ó, eu não quero que ele me mostre, que ele que ele me execute. Eu vou pressionar Enter aqui agora, ó. Na verdade, o que vai acontecer? Ó? Ele vai executar o WhatsApp, né? Então, eu não queria que ele fizesse isso. Eu queria simplesmente que ele abrisse o local aonde o executável está. Porque eu quero apenas criar um atalho para ele, né? Então, para isso, eu vou remover essa parte final, que é o nome do arquivo executável, e vou dar um Enter agora, ó, porque daí ele vai me abrir a pasta
que contém o arquivo executável. Então a gente pode ver que o arquivo executável está aqui, ó, whatsapp.exe, né, que é aquele para o qual ele estava apontando. Então tem diferentes formas de a gente criar um atalho. Uma delas é essa. Eu posso, uma vez que eu tenha o arquivo selecionado, ó, com um clique, né, ele está ali em azulzinho destacado, eu vou arrastar com o botão direito do mouse, cliquei com o botão direito, arrastei aqui para baixo e soltei. Então, arrastei para baixo, na verdade, para uma área em branco, né? Da própria janela onde ele se encontra. Então ele abre um segundo menuzinho de contexto aqui, ó, onde eu tenho uma opção de criar atalhos aqui, ó. Uma vez que eu tenha criado esse atalho, vejam bem, eu não quero deixar o atalho aqui ao lado de onde está o próprio executável. Não faria muito sentido isso. Eu quero deixar o atalho num local em que ele sirva para que eu não precise ficar procurando por esse executável, né? Então, geralmente, a gente pode colocar em qualquer lugar. Mas, nesse caso, a gente excluiu lá da área de trabalho e a gente quer mandar ele para a área de trabalho. Uma das formas que a gente teria de mandar ele para a área de trabalho seria localizando a área de trabalho aqui na esquerda, ó, né? Ela é também um próprio atalho, vamos dizer assim, né, para a área de trabalho dentro de meu computador. Então agora eu posso pegar com o botão esquerdo do mouse esse atalho que está aqui e levar para cá. Ó. Quando eu destaco aqui para cima, não soltei o botão esquerdo do mouse ainda. Ó. Quando eu estou na área de trabalho, eu posso agora sim, como ela está destacada em azul, soltar o botão esquerdo do mouse. Ele é movido desse local, ele saiu daqui agora e veio para cá. Vamos ver se ele ficou lá. Vou minimizar todas as minhas janelas. Em algum lugar ele deve ter... Ó, ele foi colocado aqui embaixo. Ó. Eu tinha ele aqui em cima, vou manter ele aqui em cima ainda. Ó. Ok? Mesma coisa. Uma outra forma que a gente teria de criar esse atalho, vou excluir ele de novo, seria clicando com o botão direito do mouse no local onde eu estou querendo criar o atalho. Nesse caso eu estou na área de trabalho, escolhendo a opção novo. Vai se abrir um outro menu de várias outras opções, né? E a opção que eu estou querendo agora é novo atalho. Ele só está pedindo agora o local onde o item se encontra. Se vocês lembram que a gente fez antes, a gente copiou o caminho completo para o programa, né? Antes de excluir o atalho original que estava ali. Então eu simplesmente tenho isso memorizado no que a gente chama de área de, de transferência. A gente vai falar um pouquinho depois sobre a área de transferência. Portanto, ele se mantém nessa área de memória aquele texto com aquela informação. Eu simplesmente vou colar de novo. Vejam que eu não alterei então esse conteúdo da minha área de transferência, então ele tem memorizado, né? E agora eu dou um avançar. Poderia procurar o arquivo por aqui também. O arquivo, a pasta, o documento, né? Por aí também. Aqui é o nome que eu quero que ele tenha. Eu posso apagar, por exemplo. O atalho não precisa ficar com a extensão .exe. Ele é simplesmente um atalho. E vou dar um concluir. Vejam bem que aqui foi criado o atalho, então. Vou mover ele para cá para o seu local original. São apenas duas formas, ainda existem outras, né? De se criar atalhos e podem ser igualmente utilizadas. Okay? Configurações de vídeo a gente já falou. Praticamente existem outras configurações de vídeo lá quando a gente fez a personalização de aparência, tá? Configurações de vídeo que uma vez eram bastante relevantes, agora com os monitores de LCD, LED, etc., eles perderam um pouco dessa importância, mas era possível alterar a frequência de operação do monitor, dava um conforto visual um pouco maior, né? Aqui também entrava nas configurações de vídeo, aquelas configurações de resolução de tela, sobre as quais eu já falei um pouquinho para vocês. Então, praticamente esse ponto, né, dessas questões das customizações operacionais e visuais já foram contempladas. É bem tranquilo se vocês quiserem mexer no computador de vocês com relação às configurações de vídeo e personalizações de aparência, porque é tudo reversível. Certo? Tinha uma certa época que tinha um problema bem grande se fosse configurada uma frequência de funcionamento ou uma resolução de vídeo que a placa de vídeo do computador não suportasse, a tela ficava preta. E aí tinha até um procedimento para te conseguir resolver isso. Quando a tela ficasse preta, tu não enxergava mais, porque ele entrava naquela configuração lá e não tinha mais como tu fazer nenhuma forma de
de controle, nem entrando em modo de segurança, chamado modo de segurança do Windows, tu conseguia reverter. Tu tinha que colocar um computador idêntico ao lado assim e ir verificando as opções de menu e tentar acertar para voltar a configuração completamente às escuras, assim, era muito curioso. Aconteceu comigo isso uma vez. Atualmente não tem mais esse problema, tá? Então, se for feita qualquer tipo de personalização de aparência, tudo pode ser revertido. Então, é bem seguro para que vocês possam experimentar no computador de vocês sem correr nenhum risco de estragar nada, né? Que é um medo que a gente sempre tem. Ok? Falando um pouquinho, então, nesse slide número 5 sobre utilitários e opções de uso diário, eu sempre faço uma passagem rápida sobre alguns pontos que, pelo menos com base na minha experiência, eles são um pouquinho mais relevantes assim, pro dia a dia, né, de quem utiliza um computador. Então, o primeiro deles é a instalação de programas, certo? Um programa, então, a gente viu que o sistema operacional é composto por um conjunto de programas, mas que outros programas, aplicativos, também podem ser instalados no computador. Nesse sentido, então, é importante que vocês conheçam um pouquinho sobre o que vem a ser um programa de computador, né, instalável. A gente tem, então, eu separei para vocês, como eu vou falar sobre compactação de arquivos aqui logo na sequência, nada mais útil, então, do que a gente pegar e buscar a instalação de um compactador de arquivos. Então, o que eu fiz aqui foi procurar na internet, então, eu já tenho ele instalado, mas eu vou sobrepor a instalação, né, dessa versão mais nova, então, do aplicativo chamado WinRAR, que nos permite diminuir o tamanho dos arquivos, né, dentre outras coisas. Então, esse cara aqui, eu procurei na internet, né, por WinRAR Download e entrei nessa página de instalação do aplicativo WinRAR. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher essa opção aqui, baixar o WinRAR. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre as coisas que acontecem a partir de agora. Baixar o WinRAR. Olha o que ele está me baixando aqui então. O WinRAR x64, né, o meu computador é do tipo de 64 bits e a versão 591 em português brasileiro, .exe. Então essa aqui é a extensão dos arquivos executáveis. Eles são os programas que a gente pode instalar e executar no nosso computador. Existem outras extensões, tá? Que permitem instalar e fazer alterações no nosso computador, mas seguramente os .exe são os mais populares e talvez os em maior quantidade. Da mesma forma, são os mais perigosos também. Aqui eu sei que a fonte é confiável, né, o próprio site, mas instalar um arquivo executável requer um certo cuidado, porque porque quando tu instala e permite que ele faça alterações no teu computador, tu está permitindo qualquer coisa, então, e aí pode estar instalando algum vírus no teu computador, algum tipo de programa que possa roubar senhas, ou seja lá o que for. Né? Todo e qualquer tipo de perigo que pode te prejudicar no teu computador pode vir através de arquivos executáveis. Então, tem que se ter o mínimo de confiança de que a fonte tenha, vamos dizer assim, seja confiável para que isso seja possível de ser feito sem problema, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar arquivo. Quando eu salvo esse arquivo, o download acontece para a minha área de downloads, que no meu caso é a minha pasta temporária, certo? Ele já terminou o download, ele fez bem rápido. Nesse caso agora, eu tenho como opção clicar então nessa área de download e executar. Se eu clicar aqui agora, eu vou executar esse arquivo exe para instalar essa versão do WinRAR desse meu computador, desculpa, desse meu compactador no meu computador. Né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês na pastinha. No Firefox ele funciona dessa maneira. Então aqui eu tenho ele baixado para o meu computador. Nesse caso aqui, então, ele não está instalado ainda. Esse aplicativo, isso que é importante se perceber, esse aplicativo aqui é o instalador. Eu preciso executar o instalador para que ele fique instalado no meu computador, aí eu posso fazer uso dele. Para isso, então, eu vou executar, vou dar um clique duplo em cima desse executável.
Ok? Então aqui tem verificação de contrato de uso de licença, né? Eu vou clicar em instalar. Aqui não vem ao caso a gente falar muito sobre o compactador. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o compactador agora mais adiante quando a gente fizer uma demonstração do uso dele. Mas, basicamente, esse instalador, esse Wizard, né? Uma vez se falava muito nesse nome, Wizard, um assistente de instalação, né? O Wizard em inglês é mago, mágico, como se fosse um processo mágico, enfim, que instalasse o aplicativo, né? Ou fizesse a instalação, a complexa instalação. Algumas são bem mais complexas, né? Então, para facilitar, eles tinham esses assistentes de instalação. Então, esse processo do assistente de instalação tendo sido concluído, né? Nesse caso aqui ele não foi complicado não. Ele finaliza, então a gente fecha essa tela, que tem algumas informações, e finaliza essa instalação. Eu vou fechar, não preciso mais. Uma vez que eu tenha instalado, se eu quero guardar o arquivo executável, eu posso guardar para futuras instalações, reinstalações, etc. Mas uma vez que ele esteja instalado, eu posso excluir. Pressionei Del ali, excluí esse meu arquivo, eu não preciso mais ter, porque ele foi instalado. Eu excluí o instalador, eu não excluí o programa instalado. Né? Para que eu possa desinstalar esse programa se eu quiser, a gente pode clicar no menu iniciar. E aí aquilo que eu falei para vocês, lembrar sempre de uma expressão. A gente pode encontrar isso aqui pelo painel de controle, instalar e desinstalar programas, né? Mas eu gosto de clicar aqui no menu iniciar. Uma vez que ele abriu o menu iniciar, eu já saio digitando desinstalar. Ou eu poderia ter escrito adicionar ou remover programas, né? Então nesse meu caso aqui, era isso que eu estava procurando. Não era nem por desinstalar que devia ter sido feita a procura, era por adicionar, remover programas. Quando eu entro aqui em adicionar e remover programas, ele vai mostrar todos os programas que eu tenho instalados no meu computador, o que me permite desinstalar também, se eu quiser. Agora sim, você tem que ter um certo cuidado. Quando forem desinstalar algum programa do computador, você tem que saber que realmente aquele programa não é necessário. Né? Aqui ele está classificado por nome. Se eu escolher por data de instalação, a gente vai ver que aqui deve ter tido hoje uma atualização até mais recente desse navegador da Microsoft, né? Mas está aqui o nosso programa. Foi instalado hoje também. Se eu clicar uma vez em cima dele, ele abre um menuzinho com opções de desinstalar. Esse programa, se eu quisesse desinstalar. Né? Google Chrome, mesma coisa, desinstalar. Se eu quisesse, né? Mas eu não quero desinstalar nenhum deles, então não vou fazer nada. Certo? Bem importante esse aplicativo também. Ok? Então, é isso, tá? Um cuidado para as extensões dos arquivos executáveis, saber a fonte, se é confiável ou não, porque a chance de instalar um vírus, se a gente não sabe a fonte, é grande, né? E se souber a fonte, então basta seguir o processo de instalação. Alguns aplicativos têm uma instalação bem mais complicada do que os outros. Então muitas vezes tem que ter um conhecimento bastante avançado para instalar um aplicativo no computador, como por exemplo um banco de dados. Né? Tem muitas configurações que precisam ser feitas muitas vezes. Né? Não foi esse o nosso caso. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, na sequência a gente vai então usar esse compactador. A ideia desse aplicativo aqui, vocês não são obrigados a terem compactador no computador de vocês, tá? Mas é muito comum, tanto é que a partir do Windows XP ele foi até incorporado. Né? Ele já tinha um compactador e descompactador que conseguia ler os arquivos compactados .zip. Pelo menos eram os .zip, eu tenho certeza que eles eram compatíveis, tá? Então, no nosso caso aqui, a ideia de se ter um compactador de arquivos é para que a gente possa diminuir o tamanho dos arquivos, porque uma vez que eles fiquem menores, a gente consegue anexar, enfim, arquivos grandes nos e-mails, né, que tem limitações de tamanho e tal. Hoje, praticamente, o compactador perdeu um pouco da importância porque as internets estão, né, um pouquinho mais rápidas, os computadores também estão um pouquinho mais rápidos, a capacidade de armazenamento dos computadores é grande. Muitas coisas a gente está deixando na internet, a gente não está mais guardando vídeos nos nossos próprios computadores, o YouTube traz isso aí para nós e outros gerenciadores de conteúdo, né?
Então, os compactadores perderam um pouco da importância, mas quando as mídias, né, os discos, disquetes lá, pendrives, zip drives, vocês nem são dessa época aí, eles tinham baixa capacidade de armazenamento, os compactadores eram fundamentais. Eles eram utilizados sempre, praticamente. Hoje em dia é que eles perderam um pouco da importância. Então, deixa eu ver uma coisa. Um, eu tenho aqui um, deixa eu ver, fontes. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um exemplo. Vou tirar ele daqui, Ctrl X. Vou levar lá para a minha área temporária. Eu tenho aqui um exemplo para vocês verem de como funciona o compactador. Ó. Se eu tivesse uma imagem, como aqui do planeta Júpiter, né? Vocês podem ver que ela tem muitos pontos dessa imagem com cores repetidas, que é a cor preto, né? Afinal de contas, ele foi uma imagem aí, provavelmente não é uma imagem real, talvez é uma imagem feita por computador, eu acho, mas com o fundo, enfim, representando o espaço, ele está todo na cor preta, né? Versus um outro aplicativo, um outro desenho em que eu tenho muitas cores distintas. Então eu tenho branco, tenho azul, tenho magenta, laranja, verde, amarelo, né? Tudo isso distribuído nessa imagem. A gente pode ver então que a gente vai fazer a compactação de todos esses arquivos aqui, a gente vai ver qual deles compacta mais, certo? Aqui também, ó, eu tenho um exemplo de um arquivo texto em que eu tenho várias letras repetidas nesse arquivo texto. Então o que eu fiz? Ó, eu fui digitando letra A, B, C, todo o alfabeto num determinado tipo de fonte, depois eu fiz em outro tipo de fonte. Ah, desculpa, nessa aqui não, essa aqui são letras repetidas. Eu usei a mesma fonte em 287 páginas, ó. Baskerville Old Faced, né? Mesma fonte, ó. Simplesmente fiz Ctrl C, Ctrl V. E nas letras distintas, agora sim, eu fui digitando todas as teclas do teclado em diferentes fontes, ó. Arial, Arial Black, Courrier-New, Wingdings e assim por diante, ó. Certo? De modo que os arquivos ficassem mais ou menos com o mesmo tamanho. O das letras repetidas e das letras distintas, ele está, vamos trazer a coluna de tamanho mais para a esquerda, ele está com o mesmo tamanho, ambos com 25 KB. E enquanto que esse de muitas cores e poucas cores até não está. Ó. Esse de poucas cores tem 2.6 megabytes, né, ou 2.689 KB, e esse de muitas cores tem 1.957 KB. No entanto, o que eu posso fazer com eles agora? Eu posso tentar diminuir o tamanho desses arquivos. Por que eu fiz isso? Na verdade, eu não preciso olhar o conteúdo dele para aplicar a compactação. Eu só quero aproveitar para ensinar outra coisa para vocês. Quando eu clico com o botão direito então sobre qualquer um desses arquivos, e uma vez que eu tenha o aplicativo WinRAR instalado, esse compactador instalado, nesse menu de contexto ele me abre essas outras opções aqui. Ó. Quando eu escolho adicionar para poucascores.rar, eu já posso fazer o processo de compactação. Eu sempre uso esse. Aqui em cima ele te permite usar configurações adicionais antes de fazer a compactação. E aqui na verdade ele tem uma opção mais prática, ele comprime e já abre o teu gerenciador de e-mail, né? Te permitindo dar um nome para o arquivo compactado. E aqui na verdade ele já cria um arquivo compactado com esse nome e já abre o gerenciador de e-mail também. Tá? Eu particularmente prefiro usar esse aqui, que ele já sugere um nome, que é o mesmo nome do arquivo, né? E qualquer coisa eu mudo o nome do arquivo se eu quiser. Eu acho mais rápido. Então eu vou escolher essa opção aqui. Ó. Vejam que, olha o que ele fez. Vou deixar eles aqui em cima então. O arquivo original, BMP, ele é feito uma cópia dele. Ele não altera, o compactador não altera o arquivo original. Ó. Então nesse caso aqui, ele tem que esse arquivo bitmap de imagem, que tinha 2.689 KB, passou para 412 KB. Então é uma compactação bem grande, se a gente for ver, né? Então esse arquivo aqui pode ser enviado, ele contém o mesmo documento que tem na imagem de cima, no arquivo de cima. Só que ele precisa ser descompactado antes. Ele compactou, usou uma lógica de diminuição de tamanho, agora ele precisa lá no destino, se tu for usar isso aqui depois, ele precisa ter um descompactador, senão tu não consegue ver a imagem.
A pessoa que vai receber isso no computador dela precisa ter um descompactador. Essas coisas passam despercebidas porque, via de regra, todo mundo tem. Vocês viram que pode usar uma versão de avaliação desse aplicativo e, no fim das contas, acaba sendo de graça, né? Mas esse é uma conversão que precisa se ter. E agora, esse que tinha muitas cores, será que ele vai compactar mais ou menos do que tinha poucas cores? Vamos ver, ó. Cliquei, um botão esquerdo, botão direito, adicionar para muitas cores.rar. Olha só, ele tinha, vamos colocar aqui arredondando, 2000 KB e foi para 784. Esse que tinha muito mais, ó, tinha 2689, foi para um tamanho bem menor. Então a lógica é muito simples, ó. Se existe muita coisa repetida dentro do arquivo original, a compactação vai ser maior. Se existe pouca coisa repetida, né, ou aqui nesse caso muitas cores distintas, a compactação foi menor. Certo? Não tem o que fazer, tá? Ele sempre compacta mais ou menos na sua capacidade máxima e é o que teria, assim, sabe? Se para se fazer. Tem uma opção de tu tentar compactar na capacidade máxima dele, que é bem mais lenta, mas diminui muito pouca coisa. E aqui, ó, mesma coisa, então, ó. Esses dois que estão com o mesmo tamanho, ó, letras distintas e letras repetidas, então as distintas, vamos ver, ó. Vou pedir compactação para ele. Diminuiu de 25 para 24 KB, ó. Quase nada, ó. E as letras repetidas também tinha 25 KB. Vamos ver como é que ele fica. 25 para 11 KB. Foi fechando com aquilo que eu falei, né? É claro que a gente pode também, ó. Eu vou clicar nesse arquivo aqui. Vou pressionar a tecla Ctrl no teclado e vou clicar em todos os arquivos .rar, porque eu quero apagar eles todos de uma vez só. Pressionar a tecla Del. E é claro que a gente pode também selecionar vários arquivos para serem compactados. Vou fazer a mesma coisa agora. Pressionei, cliquei no primeiro arquivo, vou pressionar a tecla Shift no teclado e agora nesse último, para que eu possa fazer a seleção de todos de maneira mais rápida. Eu posso, uma vez que todos eles estejam selecionados, eu posso clicar com o botão direito então sobre a área azul e escolher a opção adicionar para tmp.rar. Aqui ele está sugerindo o nome da pasta, ó, porque tem vários arquivos, ele não escolheu o nome de um arquivo, né? Então eu posso clicar aqui, ó, tmp.rar, e aí eu compacto todos esses arquivos juntos aqui dentro, certo? O processo de descompactação, vou apagar os arquivos originais, ó. Supondo que eu tivesse recebido esse arquivo por e-mail, né, por um pendrive, o processo de descompactação também é bastante simples, porque uma vez que eu tenho o arquivo compactado nessa pasta, eu posso clicar com o botão direito sobre ele, uma vez que ele esteja selecionado, e escolher a opção extrair aqui, né? Só abrir para a gente visualizar o que tem dentro dele, que equivale ao clique duplo. Aqui eu escolho o local onde eu quero extrair o arquivo, né? E aqui extrair para TMP. Na verdade eu já estou na pasta TMP. Eu particularmente sempre uso essa opção aqui, ó, extrair aqui, porque daí ele descompacta para dentro da pasta atual em que tu está, mantendo o arquivo original.rar. Cliquei, trouxe de volta. De volta não, né? Ele trouxe de dentro, ele fez uma cópia, enfim, né? Extraiu de dentro do arquivo .rar, não excluiu, inclusive o arquivo .rar. Ele trouxe os arquivos que ele tinha dentro dele, todos comprimidos, compactados. Certo? Processo bastante seguro, funciona bem. Não tem problema nenhum. Ok? Particularmente eu vou escolher tudo isso daqui, porque eu não gosto de deixar muita coisa na minha área temporária. Basicamente a ideia da compactação de arquivos era essa. O que mais? A área de transferência. Antes, quando utilizamos a opção copiar dentro das propriedades daquele atalho da área de trabalho, né, eu falei para vocês rapidamente sobre a área de transferência. A área de transferência não é algo assim que precise se falar muito, mas é importante que se saiba o seguinte, ó, ela é uma área única, ela até mudou nas últimas versões do Windows, permitindo que documentos de diferentes conteúdos, tipos, permanecessem na área de transferência e ela pudesse ser acessada, vamos dizer assim, não mais daquela forma como funcionou desde o início, em que tu tinha apenas uma área de transferência única. Mas eu gosto ainda de entender e vendo a ideia de que seja entendido dessa forma, que a área de transferência seja
seja vista da seguinte maneira, como um espacinho de memória único compartilhado por diferentes tipos de conteúdo. Ou seja, se nesse momento aqui, ó, eu selecionei, vamos fazer um teste aqui no bloco de notas, ó. Eu selecionei essas letras A. Selecionei com o mouse, né, ou com Shift Home, enfim, as teclas ali do teclado, e eu pressionar Ctrl C ou o equivalente, né, que seria botão direito copiar, eu jogo esse conteúdo para a memória do computador. A área de transferência não deixa de ser um espaço em memória, mas esse conteúdo vai para a chamada área de transferência. A gente não vê isso daí. Na versão 3.1 do Windows era possível ver, até a versão 3.1 era possível ver a área de transferência. Então lá dentro tu via que tu tinha esse texto, né? É que isso perdeu o sentido, não tem muito por que fazer isso, porque para te visualizar o conteúdo da área de transferência basta tu tentar colar. Então veja bem, ó, se eu dar um Enter aqui embaixo e pressionar Ctrl, tecla Ctrl, né, no teclado e mais a letrinha V, eu colo da área de transferência. Então esses termos são assim, né? Copiar não implica em tu fazer a duplicação daquilo. Né? No nosso mundo concreto, copiar, quando tu copia algo, tu já está fazendo a duplicação. Aqui não, aqui tem um processo de Ctrl C, o copiar envia para a área de transferência e o colar é que conclui a duplicação daquilo. Né? Então eu posso colar quantas vezes eu quiser. Ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, certo? Agora, vejam bem, se eu quiser agora, vamos fazer esse teste aqui, nem eu sei se isso aqui funciona desse jeito. Ó. Se eu fizer agora aqui, ó, eu vim para a minha pasta TMP e vou fazer um copiar agora do arquivo. Ó. Copiar. Vejam bem, eu não estou copiando texto, eu estou copiando esse arquivo de vídeo. Quando eu fiz isso, eu joguei um link para um arquivo de vídeo para a área de transferência. Ou seja, eu estou dizendo que eu quis fazer a cópia desse arquivo. Eu não tenho como colocar um vídeo num editor de texto como eu estou aqui agora. Então ele não vai colocar um vídeo para mim aqui dentro. Ainda se fosse um editor de texto que suportasse multimídia, ele me colocaria um link, né, e embutiria, vamos dizer assim, aquele vídeo dentro do editor de texto. Mas nesse caso aqui, no bloco de notas que trabalha com texto puro, eu vou fazer Ctrl V agora, vamos ver o que acontece. Ó. Nada, estão vendo? Ou seja, eu perdi os AAAA que eu tinha na área de transferência porque eu fiz um novo Ctrl C, um novo copiar de um arquivo do sistema operacional. Não é de um texto, é de um arquivo. Como o bloco de notas não suporta, né, esse arquivo, ele simplesmente não está fazendo nada. Ctrl V não está funcionando nada. Agora, se eu fizesse um Ctrl V aqui, ele faria o quê? Faria uma cópia desse arquivo que foi copiado. Concluiria o processo de cópia, né? Eu já fiz o Ctrl C do arquivo, Ctrl V agora. Olha o que acontece. Está aqui em cima. Ó. Ele fez uma cópia desse arquivo aqui de baixo. Certo? Mas quando eu fiz novo Ctrl C, ele perde, vou excluir esse arquivo, tá? Ele perde aquele conteúdo, o conteúdo original da área de transferência. Vale o mesmo para uma imagem, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui na internet, ó, isso aqui deve ser uma imagem, vamos ver, botão direito, copiar imagem, ó. Tá vendo aqui eu tenho em cima da imagem, eu copiei essa imagem. Ora, eu não consigo colar essa imagem aqui. Às vezes até funciona, tá? Às vezes o Windows entende e ele cria um arquivo de imagem contendo aquela imagem dentro do arquivo. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Ó. Eu fiz o copiar lá na internet, vou fazer um Ctrl V agora. Ctrl V. Não aconteceu nada, tá? O que acontece se eu colocar aqui? Ctrl V. Também não acontece nada, porque o bloco de notas só suporta texto puro. Né? Quem suporta a imagem então? Ora, um editor de imagens. Então, vamos entrar aqui no Microsoft Paint. Ó. E se eu fizer Ctrl V agora? Aí ele trouxe. Porque o Microsoft Paint suporta imagens capturadas. Né? No entanto, vejam bem, aqueles AAA que eu tinha capturado antes foram perdidos. A ligação, então, né, vamos dizer assim, a cópia, o copiar do arquivo de vídeo que eu tinha feito antes foi perdido também para a área de transferência. Né? Eu não posso mais colar esse arquivo aqui, uma vez que ele foi copiado, só a não ser que eu faça a cópia de novo. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Né? Então eu faço uma cópia do arquivo. Uma vez que esse último Ctrl C que eu dei foi desse arquivo MP4, desse vídeo, e esse vídeo também não é aceito no bloco de notas, desculpa,
No Microsoft Paint, no editor de imagens, o Ctrl V aqui também não vai funcionar. Ctrl V. Não acontece nada. Ó. Compreende? Então, ele só vai aceitar a última coisa que foi copiado para a área de transferência e se é compatível com aquela coisa que foi copiado na área de transferência. Senão, não vai acontecer nada. Certo? É só isso, na verdade, que se precisa entender sobre a chamada área de transferência do Windows. Na verdade, é o local para onde vai tudo que a gente submete ao Ctrl C, ao copiar, a função copiar. Aquela função do botão direito do mouse, copiar, ela é idêntica ao Ctrl C, em qualquer um dos contextos. Né? Ainda dentro dos utilitários de operações de uso diário, a gente tem então o gerenciamento de impressoras, porque sempre é bom verificar isso daí, né? Eu tenho visto dar menos problemas ultimamente com as impressoras depois que chegaram as impressoras laser, né? Que começaram a se expandir aí por diferentes locais. Porque quando nós tínhamos as jato de tinta, conhecer o gerenciamento de impressoras e as filas de impressão era uma tarefa obrigatória de qualquer pessoa, porque era muito comum tu enviar um documento e tinha outras coisas na fila que tu não tinha removido, ele saía imprimindo, gastando tinta e gastando folha, e tu não sabia de onde que aquilo estava imprimindo, né? E na verdade, então, sempre que a gente manda imprimir um documento, eu vou mandar imprimir esse documento aqui, ó, Ctrl P ou arquivo imprimir, e aí ele me permite então selecionar aqui, ó, as minhas impressoras. Eu tenho essa impressora aqui nesse momento conectada ao computador e eu vou dar um OK. O que acontece? Então são 25 folhas de slide, né, que ele está mandando. Ele envia para um local chamado fila de impressão. Se vocês conseguem ver aqui embaixo, ele já abriu um íconezinho da impressora. Ó. Né? Então, se eu clico duas vezes aqui na fila de impressão, ele me abre o que vem a ser então a fila de impressão ou o gerenciador, né? Gerenciamento da própria impressora. A partir daqui eu tenho acesso a configurações dessa impressora para a qual eu mandei e tenho acesso a isso que chama-se fila de impressão. Então, na verdade, sempre que acontecer isso, ou ele já sai imprimindo direto, né? Se não tiver nenhum problema e tal, mas o grande, vamos dizer assim, a grande importância que tem essa fila de impressão é que vocês conseguem, no mínimo, excluir um documento que foi enviado para impressão. Certo? Nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Quem sabe, quem já tentou isso, quem já experimentou excluir um documento de impressão aqui, sabe que o Windows, pelo menos, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele andou ficando bom, sabe? Esse negócio assim de tu excluir um documento quando tu mandava para uma impressora jato de tinta até a versão 7 do Windows. Eu me lembro que no Windows 7 foi muito curioso como isso aí funcionava um pouquinho melhor. Mas foi... Depois ficou meio ruim de novo, tá? Hoje em dia, então o que acontece nesse momento aqui, ó, se eu clicar nisso que eu acabei de mandar imprimir, minha impressora está desligada, por isso que ele ficou trancado aqui na fila de impressão. Se eu ligar ela agora e conectar o cabo, ele vai sair imprimindo isso daqui, afinal de contas só tem isso para imprimir, né? Eu posso pressionar Del no teclado ou botão direito cancelar. É a mesma coisa. Tu exclui o documento da fila de impressão. Tem certeza sim. Aqui funcionou bem porque ele não iniciou a impressão ainda, certo? Aquilo que eu estava falando para vocês. Né? Porque ela está desligada. Mas se ele tivesse iniciado a impressão, numa impressora jato de tinta pelo menos, é bastante complicado. Às vezes ele não exclui o documento dessa fila. Então existe uma combinação de coisas que às vezes é necessário. Às vezes é necessário desligar a impressora depois de ter solicitado o cancelamento do documento, senão ele não sai. Mesmo assim ele não sai, porque quem está gerenciando a impressão é aquele pedacinho do sistema operacional que a gente viu no início do vídeo, né? O serviço spooler de impressão do Windows. E aí nesse sentido, o spooler segura o documento ali, ele entende que quando a impressora voltar a funcionar ele tem que continuar mandando, né? Para facilitar as coisas para nós. Só que se tu só cancelou, só desligou a impressora, por isso não vai adiantar. Ele não vai esvaziar a fila de impressão. Então, tu teria que entrar na fila de impressão, clicar no documento e pressionar Del ou excluir, né, ou cancelar esse documento conforme a gente fez aqui. Só que às vezes o engraçado é o seguinte, que quando tu faz isso ele também não exclui, né? Então tem que tentar as duas coisas, fazer esse cancelamento da impressão, Del, excluir o documento da impressão e desligar a impressora muitas vezes. Aí existe uma chance maior que ele suma da fila de impressão e tu possa mandar uma nova impressão de novo. Só que existem vezes também que ele não sai fazendo isso, tá? E aí é legal porque
conhecendo aquele negócio do spooler de impressão, eu particularmente vou por ali. Eu desabilito o spooler de impressão, desabilito o inativo ele, tiro ele de memória, e aí depois disso ele me permite. Equivaleria a reiniciar o computador, porque quando tu reinicia o computador, tu desativa todos os serviços e carrega eles de novo, né? Mas aí para fazer mais rápido, eu particularmente vou lá, desabilito, né? Tiro de funcionamento o spooler de impressão, daí enfim, se consegue fazer o cancelamento desses documentos que estão pendentes ali, e aí se envia de novo para impressão os que precisam ser impressos. Mas existem essas dificuldades que acontecem, né, no dia a dia de quem utiliza os computadores, principalmente com essas impressoras jato de tinta, um pouquinho mais antigas também. Certo? Então tá aqui, ó. A gente falou então sobre a chamada... a gente pulou um item, né, aqui agora que eu tô vendo, ó. Gerenciamento de impressoras ou fila de impressão. Certo? Vamos voltar então para cá, ó. Instalação de novas fontes novas, né? A gente viu que a gente pode fazer isso então lá pelo próprio painel de controle, a gente poderia então, na verdade, clicar aqui, ó, em fontes. Vamos ver se tem alguma coisa. Na verdade, não me trouxe nada, ó. Nessa forma de pesquisa aqui ele não me trouxe nada, ó. Fontes de dados ODBC não tem nada a ver, né? Isso aqui são um aplicativo de banco de dados, né? Open Database Connectivity. Não tem nada a ver com as fontes do sistema, né? A gente vai... Então a gente entrou... Poderíamos voltar por aqui também, ó. Eu particularmente nunca fiz por aqui, tá? Deixa eu fechar essas coisas. Poderíamos vir aqui pelo... Poderíamos vir por aqui, você lembra que a gente acabou acessando por aqui, né? Botão direito, configurações de exibição. Então aqui tinha um local... Tinha um local por aqui que nos permitia fazer a instalação das fontes. Acho que não foi aqui, ó. Foi botão direito, personalizar. Tela de fundo, temas fontes, ó. Né? Arrastar e soltar para cá, ó. A gente pode fazer a instalação por aqui também, não teria problema. Também não custa nada fazer por aqui, né? Vamos fazer por aqui então. Eu não preciso mostrar outra forma. A outra forma seria indo direto na pasta C, Windows Fontes, e fazendo Ctrl+C, Ctrl+V da fonte naquele local. Então, vamos procurar na internet se a gente encontra algum arquivo de fonte que a gente possa baixar, ó. Fontes TTF. Netfontes. Vamos entrar nesse site aqui, ó. Vamos ver se tem alguma, ó. Pode ser essa daqui, ó. Baixar fonte. Porque o que acontece? Na verdade, essa fonte que deve ter esse nome de humilde também, né? Eu não tenho na minha lista de fontes. Para eu verificar, basta eu entrar em qualquer editor de texto, né? E verificar se eu posso transformar esse texto aqui, ó, formatar fonte, nessa tal de fonte chamada humilde. Então a gente vai ver aqui, está em ordem alfabética, que na letra H eu não tenho ela instalada, ó. Só tenho essa Elflight, deve ser Helvetica Light, certo? Não tenho essa fonte humilde instalada, né? Agora eu já baixei o arquivo, ó. Eu cliquei em baixar fonte, então vocês podem ver que na minha área de download ele veio. Olha só o que veio para nós, ó, até por coincidência. Eu vou voltar aqui, eu vou abrir essa pasta. Olha o que veio para nós, um arquivo .zip, que é outra extensão. A gente viu a extensão .rar, mas o nosso aplicativo WinRAR também compreende as extensões .zip, por isso que ele já associou ao ícone do aplicativo WinRAR, ó. Então vamos ver o que tem dentro dele. Vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo, não estou descompactando ainda. Vejam o que a gente tem aqui dentro, ó. Aqui tem um readme, não nos interessaria, enfim, né? E aqui eu tenho 2 arquivos de fonte, ó. Tá? Aqui o readme deve ter alguma informação sobre esses arquivos. Sinceramente, eu acredito que a gente precisa só de um deles, tá? Só desse humilde regular TTF. Esse OTF aqui deve ser um outro arquivo, talvez não precise dele. Às vezes, vem 2, 3 arquivos, porque esse aqui seria, talvez, vamos dizer, o regular, e esse aqui é a fonte em negrito, a fonte em itálico, esse tipo de coisa. Mas também não custaria nada colocar esses 2 arquivos aqui para dentro do Windows, porque não são extensões que podem danificar o computador, né? Não são arquivos executáveis, então não teria problema nenhum. O que eu vou fazer então? Eu vou fechar, vou clicar com o botão direito sobre esse arquivo aqui, humilde.zip, e vou pedir para o WinRAR, que é o meu aplicativo descompactador, né? Extrair.
Agora vejam bem, eu tenho então esses dois arquivos de fonte, vou jogar os dois, tá? Como eu disse para vocês, eu estava buscando apenas o TTF, mas eu vou colocar os dois, não vai ter problema nenhum. Uma vez que eu tenho esses dois arquivos selecionados, se eu quiser instalar então essa fonte humilde para dentro do sistema, eu arrasto esses dois arquivos para dentro das minhas configurações. Estão vendo que esse íconezinho de configuração está aberto? Olha o que ele pede aqui, ó. Arrastar e soltar para instalar. Ó. Arraste os arquivos de fonte do explorador de arquivos, nosso programa lá, que está aberto, né? Ou da área de trabalho e solte-os aqui para instalar fontes em seu dispositivo. É o que a gente vai fazer. Eu vou voltar para o meu explorador de arquivos. As minhas fontes já estão selecionadas, né? Eu cliquei no primeiro arquivo, depois Ctrl no teclado e cliquei no segundo arquivo. E aí eu vou arrastar. Cliquei nesses dois arquivos, vou levar aqui para esse iconezinho de configurações e vou soltar então eles aqui para esse local. Ó. Ele já destacou, dizendo que ele entendeu o que eu estava querendo fazer e vou soltar o botão esquerdo do mouse agora. Ó. A fonte humilde regular já está instalada. Desejo substituí-la? Eu sinceramente acho que... na verdade ela não estava instalada, tá? Eu acho que ele detectou que um dos arquivos foi instalado e depois o segundo arquivo que ele quis instalar, ele detectou que era o mesmo, tá? Talvez esses formatos TTF e OTF sejam a mesma coisa. Eles têm esses dois formatos aí para uma questão de talvez o outro sistema operacional, sei lá. Em resumo, acho que eu poderia ter escolhido qualquer um dos dois. Então vamos ver se isso aí funcionou. Ó. Vamos ver se nossa fonte humilde já está aparecendo aqui. Ó. Vamos ver. Ó. Formatar, fonte. Então aqui onde ela não estava, agora ela está. Ó. Humilde regular. Na verdade, um arquivo só ele já traz todos os negrito, né, oblíquo, né, o itálico, enfim. Itálico, tá chamando de oblíquo aqui. Tá aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Meio script, né? Ok? Isso pode ser feito com outros arquivos também, caso queira se instalar no seu próprio sistema operacional um outro tipo de letra, né? De letrinha, então. Legal, para excluir a fonte é bastante fácil, tá? Porque tu simplesmente exclui o arquivo de fonte. Aqui tá mostrando todas que tem, ó. Vamos pegar aqui uma fonte qualquer. Vamos pegar essa fonte humilde mesmo. Eu vou pressionar Del. Deve ter alguma opção ali abaixo para instalar. Ou vamos pegar uma fonte qualquer aqui, ó. Ué, peraí. Fontes disponíveis. Vamos pegar aqui, ó. Humilde. Enter. Tô meio trancado aqui o meu computador. Aqui, ó. Humilde irregular. Então, deixa eu ver. Provavelmente se eu clicar com o botão direito em cima dela. Deixa eu ver se não tem como... Aqui tem, ó. Eu cliquei com o botão duplo em cima dela. E aqui tem a opção de desinstalar, caso eu queira desinstalar. Vou clicar em... eu vou deixar instalado porque ela é bonita. Mas eu poderia desinstalar por aqui. Claro, eu não costumo, nunca, a primeira vez que eu faço assim, eu costumava entrar na pasta seu Windows Fontes, se eu quisesse eu excluir o arquivo. Uma vez que tu exclui o arquivo, ele já entende que tu está querendo desinstalar o arquivo e faz a desinstalação para ti, né? Existe essa pastinha, ó, C Windows Fontes. Tá vendo aqui, ó? Aqui tu tem as fontes também. Certo? Excluindo esse arquivo aqui, tu desinstala a fonte do computador. E por fim, ó, nessa passagem rápida, né, por utilitários e operações de uso diário, a gente tem uma menção que eu faço à utilização de pendrives, que já é bastante conhecido, né, de vocês, dispositivos SDs, câmeras digitais, dispositivos USB de modo geral, mas acima de tudo, eu não falo sobre esses dispositivos em particular, a gente falou um pouquinho, né, sobre isso na aula, no caso presencial, algumas turmas tiveram esse encontro sobre arquitetura de computadores de forma presencial. Falamos sobre
esses tópicos um pouquinho quando o assunto era arquitetura de computadores, né? Nesse caso em particular, dispositivos de armazenamento. E o que cabe mais, assim, eu até esperei um pouco para falar sobre isso quando a gente falava sobre o explorador de arquivos, sobre a raiz, né, do sistema de arquivos. Aqui no explorador de arquivos era o fato de que cada vez que um dispositivo como uma memória SD, né, SD é abreviatura de Secure Disk, né, o disco seguro, mas na verdade não se trata de um disco, talvez seja uma herança, né, desse nome. Nada mais é do que vamos dizer assim, a conexão, né, de um desses dispositivos à interface ou à unidade USB de um computador, cria uma nova unidade de armazenamento. Então, se a gente for ver aqui, nesse momento nós temos o disco local C, né? Mas eu posso pegar um dispositivo de armazenamento, por exemplo, o meu telefone celular, que eu tenho aqui ao lado, e vou conectá-lo a uma porta USB do meu computador. Então é importante saber que mesmo que o Windows não abra uma janela que nem agora, né? Vai aparecer aqui, ó, esse nome, o Wafer aqui, ó, tem foi colocado para o telefone celular, né? Ele tem aqui essa opção que às vezes ele abre, né? Para um dispositivo que é conectado. Não interessaria muito, tá? É bom porque facilita, mas porque o que eu quero dizer é que a gente sempre vai ter um acesso, né, a esse dispositivo através aqui. Veja bem, você está acoplando algo no teu computador, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos acesso a esse dispositivo por aqui, ok? Então aqui, na verdade, ele está me dando que a pasta está vazia porque eu preciso habilitar o meu telefone celular aqui. Se eu desbloquear ele aqui, eu tenho acesso ao conteúdo que está aqui dentro. Ele vai exibir onde? Nessa janela da direita, correto? Uma outra forma também, ó, vou tirar o telefone celular agora. Uma outra forma também a gente tem de acesso quando colocamos um dispositivo, como por exemplo um HD externo. Eu vou pegar um HD externo aqui, ó, e vou conectar no computador. Quando a gente coloca um HD externo, particularmente, ele abre também uma nova entrada em meu computador, mas nesse caso aqui, ele cria, que eu queria mostrar para vocês, ó, uma nova unidade de disco logo abaixo do disco local. Tá vendo aqui? Então, no caso, ele tem nome Samsung, né? E ele cria uma nova unidade, chamada unidade E. Ele segue mais ou menos uma sequência lógica, né? Ele tem reservado o D para o CD-ROM do meu computador, né? Unidade de CD, de disco, DVD, né? E CD, reservado para a letra D, então ele vai seguindo na sequência. Se eu colocasse um outro HD externo agora, ele usaria a letra F, G, H e assim por diante, né? O mesmo é válido para as unidades de rede também. Então é isso que ele faz, tá? Então o acesso, quando vocês colocam um dispositivo de armazenamento, ele sempre vai se dar abaixo de meu computador, certamente. Se vocês colocam algo, conectam algo no computador e ele não cria uma unidade de rede, é porque ele não tem provavelmente o driver para visualizar aquilo. Já é um outro problema, tá? Mas ele deve, alguns chamam de mapear a unidade de rede, né? Nesse local. Montar a unidade de rede também é um termo válido. Tá legal? Bom, no que diz respeito então aos ambientes de rede, né? Ou seja, já entrando agora no slide número 6 da nossa sequência, nós temos uma certa dificuldade então de fazer essa implementação à distância, uma vez não pelo fato de ser à distância, mas porque eu não tenho uma rede implementada aqui na minha casa onde eu estou gravando, né? Então a gente mostra, geralmente quando em aulas presenciais no laboratório, o que vem a ser uma unidade de rede, cria um compartilhamento de rede, né? Falando um pouquinho sobre a identificação da máquina dentro da rede, mas no que é possível se mostrar agora, lá dentro do nosso explorador de arquivos, então, né?
o gerenciador de arquivos do Windows. Cabe mencionar que também dentro da pastinha Meu Computador, se tivéssemos uma unidade de rede, ou seja, um local dentro de uma rede apontando para uma determinada pasta de outro computador, de outro dispositivo, nós teríamos uma unidade nova mapeada. Vocês podem ver que aqui nós temos então a unidade C, que corresponde ao meu disco local, a unidade D, que corresponde à minha unidade de DVD ou de CD, né, que eu tenho no meu notebook, e teríamos aqui na sequência, se tivéssemos uma unidade de rede mapeada, uma outra letra, né, no caso E, F, G, H, a próxima que estivesse disponível na sequência, como aconteceu com o disco externo, né, a unidade de disco externo lá, USB, certo? Através da qual poderíamos fazer o acesso. Mas como eu falei para vocês, não tenho como implementar uma rede aqui em função de que não tenho implementado aqui em casa uma rede, né? O que nos faz então falar um pouquinho sobre as máquinas virtuais. Na verdade, elas não são necessariamente vinculadas ou um tópico a ser, vamos dizer assim, necessariamente abordado dentro desse assunto de ambientes de rede, porque elas podem ser simplesmente máquinas virtuais, programas, enfim, né, sistemas operacionais que são colocados dentro de outros sistemas operacionais, não necessariamente no ambiente de rede, né, mas eu fiz questão de colocar ele dentro desse tópico porque existe um interfaceamento, muitas vezes é necessário que uma máquina virtual que está instalada no teu computador acesse via ambiente de rede arquivos que estão no teu próprio computador. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Esse tópico aqui, ó, eu sempre faço questão de falar porque essa é uma forma. Nós temos muitos cursos de licenciatura aqui na universidade, então que cursam nessa disciplina de informática básica e existe uma importância muito grande do sistema operacional Linux no contexto das licenciaturas, uma vez que as políticas de disseminação, né, do uso de computadores nas escolas, elas se fazem muito em cima, na minha opinião, acertadamente, muito em cima de software livre, né, ou seja, do LibreOffice, do pacote da suíte de aplicativos, né, do pacote de aplicativos de escritório, vamos dizer assim, né, que corresponde ao LibreOffice. Então, LibreOffice Writer, o editor de texto, LibreOffice Calc, a planilha, né, o impresso para apresentação, dentre outros aplicativos que fazem parte desse pacote. E também do sistema operacional Linux, né? E nesse sentido, como as pessoas ainda, né, isso tem diminuído um pouco, mas ainda foram ensinadas, né, principalmente a maioria dos professores até que, inclusive foi o meu caso também, né, fomos ensinados a trabalhar inicialmente com o sistema operacional Windows, a gente acaba ficando com ele, né, no nosso dia a dia. Eu trabalhei muito tempo com o sistema operacional Linux, sei citar uma lista muito grande de vantagens e de algumas desvantagens também que o sistema operacional Linux tem com relação ao sistema operacional Windows, né? Mas a grande vantagem que ele tem no que diz respeito às políticas públicas de informática educativa é a questão da gratuidade do Linux. Então se economiza muito dinheiro, né, público quando a gente utiliza o sistema operacional Linux. E tem aquele negócio da cultura hacker também, né? Porque mas no Linux muitas coisas não funcionam direito, ou não sei o que, por causa disso. Na verdade, é que é um produto construído coletivamente. Então não existe uma padronização, né? A gente não fica à mercê assim de uma hegemonia de uma única empresa, esse tipo de coisa. Então isso torna às vezes, eu tenho que reconhecer, pelo menos na minha opinião, algumas coisas mais difíceis de serem utilizadas, mas essa liberdade ela demanda um pouco mais de dedicação por parte da pessoa que está usando, tanto para pesquisar a solução de algum problema, tanto para criar uma solução nova para alguma coisa que não existe, né? E se a gente for ver, a gente foge um pouco disso, certo? Então, fechando esse parêntese, por que esse tópico de máquinas virtuais é tão importante, principalmente para o contexto de qualquer licenciatura, né? Porque a gente vai estar utilizando
muito provavelmente em sala de aula, o sistema operacional Linux. E como que a gente faz a apropriação dele se eu tenho o sistema operacional Windows? E aí é que entra esse detalhe. Vejam bem, nós não precisamos ter um novo computador com o sistema operacional Linux, não precisamos fazer aquela coisa que é um pouco mais complicada e de repente só o cara da computação conseguiria fazer, que é o dual boot, né? De modo que, ora eu entro no sistema operacional Windows e uso todos os recursos dele na minha máquina, ora eu entro em uma outra partição do computador, do HD, né, do disco rígido do meu computador, que carrega somente o sistema operacional Linux. Essa questão da máquina virtual resolve esse problema de uma maneira muito legal, assim, muito segura, né? Eu vou citar para vocês apenas o nome de um aplicativo em que isso pode ser instalado. Ou seja, esse aplicativo VMware, ele é um software, então, que permite que o teu computador tenha ao mesmo tempo, simultaneamente em funcionamento, dois sistemas operacionais, dois não, N sistemas operacionais diferentes, né? É claro que quanto mais sistemas operacionais tu coloca em funcionamento no teu computador ao mesmo tempo, mais lento cada um deles vai ficar, porque eles concorrem entre si com os recursos do hardware, né, do teu próprio computador. Então nesse caso aqui, ó, eu quero mostrar para vocês uma possibilidade que existe de, sou professor, né, preciso conhecer o sistema operacional Linux, mas quero fazer isso de uma maneira segura, sem danificar nada no meu computador. Eu não quero correr o risco de perder alguma coisa, né? E sem que seja muito complicado. Essa é a solução. No caso, vejam bem, esse VMware, então, eu já tenho instalado no meu computador. Ele pode ser baixado, enfim, né, da internet. Até que eu saiba, a versão que eu tenho era a versão gratuita. Não sei como é que está ultimamente, tá? De qualquer modo, não é a única solução que existe. Acredito que certamente deve existir outras soluções gratuitas caso o VMware não seja mais gratuito. Então, vejam bem, eu tenho um ícone do VMware que já está instalado na minha máquina. É só encontrar ele aqui, que os serviços dele já estão ativos. Na verdade, aqui, ó, VMware Workstation, né? O player. Então, uma vez que eu ativo, que eu entro nesse aplicativo, eu consigo. Veja bem, eu tenho até uma versão do Windows XP, ó, instalado. Eu precisei rodar um programa antigo. Então, veja bem, não é assim, ó, o Windows rodar o Linux dentro, né, do VMware. Não, pelo contrário. Se tu tivesse o Linux instalado aqui, tu poderia rodar o Windows também de um VMware. Ou eu tenho o Windows 10 no meu computador, eu posso rodar o Windows XP numa chamada máquina virtual com o Windows XP, posso rodar o Windows 7 em outra máquina virtual. Então, eu posso ter diferentes versões de diferentes sistemas operacionais ou do mesmo sistema operacional dentro do mesmo computador. Então, olha só, aqui eu tenho selecionado então o Ubuntu versão 14, né? Instalado no meu computador. Poderia ter o Linux educacional, poderia ter qualquer outra distribuição Linux, e eu simplesmente vou play, né, a virtual machine. Então eu estou carregando, e o legal é que tu consegue utilizar todos os recursos da máquina. O pendrive, se eu colocar aqui, eu consigo acessar o pendrive de dentro do próprio Linux, né? Então eu posso brincar, eu posso aprender, eu posso fazer o teste que eu quiser, eu posso ferrar com a máquina virtual, que basta eu fazer a reinstalação dessa máquina virtual, né, e do sistema operacional Linux dentro dessa máquina virtual. Tem algum conhecimento técnico ali dentro para fazer a instalação do sistema? Tem. Porque, por exemplo, eu posso fazer a instalação do sistema Linux dentro da máquina virtual através de uma imagem. Deixa eu me lembrar minha senha agora. Se é que eu vou me lembrar. 1, 2, 3, eu acho. Eu posso fazer a instalação do sistema operacional Linux dentro da máquina virtual através de uma imagem. Mas o que vem a ser uma imagem, né? Um arquivo .iso, certo? Então aqui tem alguns conceitos que talvez quem vai fazer isso pela primeira vez vai ter uma certa dificuldade. Mas o meu objetivo com isso, com esse tópico, esse ponto que eu coloco, é mostrar para vocês que é extremamente, vamos dizer assim, possível, seguro, se fazer a instalação de um sistema operacional Linux dentro de um Windows, né, que esse é o perfil mais encontrado, né, dos professores que estão sendo colocados frente a esse desafio, né, de repente estarem utilizando a informática dentro de seus contextos educativos, e que aí tem como, vamos dizer assim, um outro, não vou chamar de obstáculo, né, mas tem um outro fator a ser desenvolvido, que é o conhecimento do sistema operacional Linux, porque ele tem algumas coisas diferentes, algumas coisas que são localizadas em
locais, né, dentro do sistema e tal. Então veja bem, ó, eu já estou acessando, como vocês podem ver, ó, o Linux é uma janela do meu sistema operacional Windows. Isso que é legal, né? Ó, vou abrir o Firefox aqui dentro do Linux, do Ubuntu. Então, na verdade, agora eu estou abrindo o Firefox do próprio sistema operacional Linux, não mais do sistema operacional Windows, né? Sei lá, o LibreOffice Calc. Veja bem que eu estou abrindo o LibreOffice Calc do Linux, não esse LibreOffice Calc que eu tenho instalado no Windows, aqui, ó, aqui embaixo no meu computador. Certo? Ó, estou trabalhando aqui, ó. Se eu salvar esse arquivo, do, do LibreOffice Calc, vou escrever alguma coisa aqui, ó. Significa que eu vou estar travando lá no sistema operacional Linux, né? Não dentro do meu Windows, certo? Isso fica tudo bem separado. Não há como confundir assim, não há como confundir, misturar os arquivos, né, do Windows com o Linux. Não há chance do Linux causar um problema dentro do sistema operacional Windows. É bem seguro, certo? Eu deixo isso em aberto para que vocês possam compreender isso e, claro, estou bastante à disposição, muito interessado que vocês se interessem em fazer esse tipo de coisa no computador de vocês, para que possam ir se apropriando. Aqui vocês podem brincar com qualquer um dos aplicativos, conhecer, fazer instalação de novos aplicativos. Inclusive pode colocar o próprio o Linux em tela cheia, né? Olha aqui, ó. Agora eu não estou mais enxergando nada do Windows, ó. Estou trabalhando somente com o sistema operacional Linux na tela, ó. Não estou nem visualizando o Windows, né? Depois posso sair desse modo tela cheia também, né? Fechar sem salvar. Ok? Sair do modo tela cheia, então. Deixa eu me lembrar onde é que é. É aqui, ó. Isso aí. Aqui eu posso desligar, inclusive, o computador, né? Eu vou clicar no menu iniciar aqui do Linux. Aqui, ó, aqui do ladinho, ó. Dá para mudar a versão também, não sei se vocês estão vendo que aqui está em inglês, obviamente a gente pode colocar em português, não tem. O Ubuntu é extremamente compatível, né? É uma é uma distribuição Linux assim, talvez ainda seja uma das mais populares, se não a mais popular, né? Que mais se popularizou. Ok? Desliguei o computador, né? O computador virtual com o sistema operacional Linux e voltei para o meu Windows, sem problema nenhum. Vamos ver qual é o próximo tópico agora. Bom, no que diz respeito ao backup e recuperação de dados, eu iniciei nas primeiras disciplinas, ainda quando chamava-se Introdução à Informática, alguns tópicos assim eu abordava a questão do backup e das ferramentas de backup e recuperação de dados, né? Então, se a gente for ver aqui no sistema operacional Windows, nós temos algumas configurações de backup. Então, ele vai nos dar acesso a alguns aplicativos, né? E alguns recursos, né? Extras do próprio sistema operacional Windows, né? Que permitem fazer um gerenciamento bem apurado assim do backup, ou seja, das cópias de segurança dos arquivos do computador. Só que assim, eu fui removendo esse assunto assim com o passar do tempo, porque eu vi que essa não era a realidade, né, que nós tínhamos assim do perfil expressivo assim da grande maioria dos estudantes na universidade. A questão das cópias de segurança do backup tinha muito mais relação com, primeiro, a conscientização de que o backup era necessário, que as cópias de segurança eram necessárias, e segundo, não menos importante, de conscientizar o aluno de que ele soubesse onde ele está guardando os seus dados, em quais locais da máquina que ele estava guardando seus dados, né? Justamente para não ficar salvando as coisas em qualquer lugar. Então eu simplesmente parei de falar a respeito de ferramentas que faziam backup diferencial, backup incremental, backup full, backup completo, todo esse tipo de coisa, né? E simplesmente
nos voltamos às questões que eram bem mais importantes, que seriam esses dois pontos, né, que eu falei. Então hoje nós temos uma situação em que os recursos de disponibilização de pastas virtuais, né, na nuvem, como a gente fala, mas que nos permitem fazer upload de arquivos para a nuvem, para essas pastas de armazenamento virtuais, como por exemplo, talvez o Google Drive seja o exemplo mais conhecido. Hoje ele particularmente já está permitindo 15 gigabytes de tamanho de armazenamento por conta, né? Isso faz com que muitas vezes não seja nem necessário que tu tenha um disco, um HD externo, como a gente fala, né? Que é uma unidade zona é um pendrivezão, né? Onde cabe muita coisa. De qualquer modo, dependendo do tamanho, da quantidade de coisa, do tamanho desses arquivos que a gente tem para fazer backup, para ter cópias de segurança, a gente vai precisar de, seja um espaço, seja na nuvem, né, no Google Drive, por exemplo, seja num pendrive, seja num HD externo, que tem uma capacidade um pouco maior do que um pendrive, a gente vai precisar de um espaço de armazenamento em algum local, né? O que eu sugiro, na verdade, é que a primeira coisa a ser feita seja uma conscientização de que as coisas, mas isso é uma proposta, a organização dos arquivos na máquina de vocês é a responsabilidade de vocês. E não é a forma como eu estou propondo que vai ser a melhor, né? Eu tenho a minha proposta, mas eu sempre proponho que esses arquivos sejam salvos num único lugar, né? Vocês podem ver aqui, ó, no meu computador agora, eu tenho um único local que eu salvo as minhas coisas, que é essa pastinha com o nome André. Então eu sei, na verdade, essas outras coisas que eu tenho aqui embaixo, né, incluindo a pasta home, são as únicas coisas que eu copio quando eu faço uma cópia de segurança. Porque absolutamente tudo que eu tenho que é salvo nesse computador é salvo numa dessas 5 pastas. Sendo que todas as coisas que dizem respeito a mim são salvas na pasta André. Essas coisas são de outras pessoas e cópias que eu tenho. Essas aqui são as máquinas virtuais, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu nem precisaria fazer cópia desses arquivos porque eu uso apenas para testes, né? Então, praticamente, isso aqui corresponde a arquivos pessoais, que não são meus, mas são de pessoas, né? Esse aqui também. Esse aqui sim é meu. E esse aqui, ó, ele só não está abaixo da minha pastinha André, porque por uma questão de compatibilidade, tá? Então, alguns programas que executavam no Linux e no Windows, que executavam a partir da pasta Home, eu acabei mantendo abaixo da raiz, né, do disco local C, pasta Home, né? De qualquer forma, hoje eu nem faço mais, nem tenho mais essa necessidade de poder passar essa pasta Home para dentro da pasta André. Eu tenho uma única pasta. Por isso que eu falei para vocês em uma outra ocasião, dentro dos vídeos anteriores, que eu não utilizo, por exemplo, a pasta documentos. Eu nunca salvo nada aqui dentro. Não estou sugerindo que vocês devam fazer isso, tá? Mas se vocês quiserem só usar a pasta documentos, vai ser mais fácil porque quando eu quero fazer uma cópia de segurança, eu simplesmente faço cópia, né? Se vocês tiverem, por exemplo, que nem eu, só uma pastinha com o nome de vocês, vocês simplesmente precisam fazer um copiar. E aí sim, vocês vão acoplar, de repente, uma unidade externa, um HD externo. A solução, conforme eu coloco para vocês, ó, vou conectar o meu HD externo de novo. Ele vai mapear uma unidade de rede, uma unidade de disco nova, né? Ó, ele criou então Samsung na unidade E. Então, uma vez que eu fiz uma cópia, copiar, eu venho para a unidade E, e aqui eu tenho duas pastas, né? Uma em que eu copiei apenas as coisas relativas ao FFS, com data de 12 de agosto de 2020, e uma que eu copiei a unidade C inteira, em 14 de setembro de 2020. Né? Até está na hora de fazer uma cópia de novo, né? Então, como ele não é muito grande, ele está cabendo apenas essas duas datas, né? Por isso tenho dois HDs externos, então, para essa finalidade. Então é muito importante que periodicamente vocês façam cópias de segurança. Se as coisas de vocês couberem na nuvem, né, nos 15 GB disponíveis ou em locais não necessariamente do Google, mas que suportem
a capacidade dos arquivos que vocês têm e a necessidade que vocês têm de tamanho, né? A sugestão é que vocês façam isso periodicamente, porque o risco que tem desses hardwares, né, dos notebooks, dos computadores estragar é grande. Menor do que era uma vez, mas ainda assim grande, tá? Porque perder toda a documentação, enfim, né, que todo mundo está guardando em meio digital hoje em dia, e coisas pessoais como fotos e vídeos, né, é uma perda muito grande, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse criar um novo backup hoje, eu criaria uma nova pasta na minha unidade de backup, né? Eu coloco sempre o ano primeiro, que daí ele fica em ordem alfabética e numérica, ele fica sempre em ordem crescente, né? Então eu colocaria aqui hoje é dia 25 de setembro, traço 25, colocaria, vamos supor aqui, sei lá, pastinha André. Pronto. Então, como eu fiz um copiar nessa pasta André, eu simplesmente colaria, né? Ou seja, concluiria o processo de cópia aqui para dentro a partir dessa cópia, então, dessa pasta. Eu vou cancelar esse processo, tá? Eu vou deixar ele chegar até o fim. Vou excluir também essa pastinha aqui, então. Foi só para mostrar para vocês. E na medida que ele for se enchendo, os arquivos mais antigos eu vou excluindo para liberar espaço, para deixar espaço para os novos, né? Por isso que, na verdade, duas cópias apenas, ó, na data de 12 de agosto e 14 de setembro é pouca coisa, né? Então, por isso eu tenho um outro HD. Eu já acho que pelo menos aí umas 4, 5 datas diferentes de backup seria importante que se tivesse, tá? Opa, fechei sem querer agora. Informática básica, sistemas operacionais. Ok, estou bastante disponível aí para a gente conversar sobre backups, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, mas eu acho que essa necessidade todo mundo já teve, porque acredito que todo mundo já tenha perdido, né, alguma coisa com relação a algum documento importante e tal. Vamos lá, ferramentas de automatização. Na verdade aqui, ó, também é um ponto que foi sugerido, enfim, né? Eu trabalhava com as ferramentas de automatização, fazíamos alguns exemplos, inclusive de sequências de comandos do sistema operacional Windows para cópias de arquivos, para automatização de cópias de arquivos, movimentação de arquivos, criação de pastas, exclusão de documentos, né? Algumas outras operações também, mas isso foi ainda no ano de 2010, né? Mas durante as primeiras experiências não foi, vamos dizer assim, não se concluiu que isso pudesse agregar, né, muita coisa para o dia a dia dos alunos, enfim, né, e para as necessidades que eles viriam a ter como acadêmicos, enfim, dentro da universidade. Então, hoje eu deixo esse slide, assim, se sobra algum tempinho a gente fala um pouquinho sobre ele, só para que o estudante tenha uma noção de que muitas tarefas, muitas coisas, né, que se pode fazer com o sistema operacional, elas podem ser automatizadas no sentido de que algumas coisas como a abertura de arquivos, cópia de arquivos, como eu falei, né, movimentação, criação de pastas, envio de e-mails e outras coisas podem ser feitas de maneira automática através desse programinha chamado agendador de tarefas. Então, agendador de tarefas, né, vamos procurar pelo nome dele aqui, ó, agendador de tarefas. Ele é um aplicativo, né? Tá vendo aqui, ó? Que nos permite então fazer essas coisas em determinados. Ele ficou com uma interface mais complicada nas últimas versões. No Windows XP ele era um pouquinho mais fácil, ó. Mas eu tenho aqui uma opção aqui à direita, ó, de criar tarefa básica. Quando a gente cria uma tarefa básica, ó, agora ele abriu, ó. Então, ela vai ter um nome, por exemplo, cópia automática de arquivos de, sei lá, backup, por exemplo, né? Então ele permite a vocês configurarem, a gente não vai muito além disso, tá? Mas que isso seja feito
diariamente, né? Ou seja, em determinado horário, todos os dias, semanalmente, somente nas segundas, quartas e sextas-feiras, mensalmente, somente no primeiro dia do mês ou etc, né? Somente uma vez, sempre que o computador for reinicializado, sempre que for feito o logon, ou seja, a autenticação, independente de quem for o usuário, né? É um pouco diferente de reiniciar o computador, né? Ou quando algum evento específico for registrado. Então, é interessante que se vocês têm um programa ou um processo, né? Um script, um conjunto de ações que possa ser executada ou que deva ser executada, ela pode ser configurada para que seja feita dentro do computador, certo? Então, a única demanda que existe com relação a isso é que não faz muito sentido tu programar para abrir um programinha específico em determinado horário, se esse programa simplesmente vai estar aparecendo na tela, porque tu está economizando um clique duplo, na verdade, né? Mas ao saber que os comandos, conforme a gente, eu vou cancelar aqui agora, tá? Os comandos, conforme a gente explicou alguns exemplos aqui, né, de cópia de arquivos, movimentação de arquivos, criação de pastas, né? Inclusive dá para fazer coisas bastante avançadas, testes de para verificar o tamanho de um arquivo, se um determinado arquivo existe. Se existe, então eu vou fazer determinada coisa, caso contrário eu não faço, né? Ou mesmo eu posso verificar o conteúdo de algum arquivo, se foi atualizado por algum outro usuário. E é óbvio, então, que esse tipo de operação acontece quando o computador ele atua como um servidor de arquivos, né, um servidor de rede, um servidor de banco de dados, compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo. É um pouco diferente da nossa realidade em função disso. Mas uma vez que eu tenha acesso a esse tipo a esse poder, né, de programação para se verificar esse tipo de coisa, as muitas tarefas podem ser automatizadas e implementadas de modo a ajudar bastante assim no dia a dia, né, das pessoas, enfim, dos usuários daquele computador. Então é nesse sentido só que eu tangencio essa parte então das ferramentas de automatização, não entrando muito em detalhes, porque eu sei que passou um pouco longe assim da realidade que foi verificada pelo menos nos primeiros anos em que esse assunto foi abordado. Então a gente passa de maneira rápida então sobre as chamadas ferramentas de automatização, né, o agendador de tarefas do Windows. Né, quem mexe lá no sistema operacional Linux tem a poderosa crontab do sistema Linux, né, onde isso pode ser configurado também. E o poderosíssimo, eu diria, né, os poderosíssimos shell scripts dos, uh, dos, do sistema operacional Linux que fazem tarefas automáticas assim com muitos comandos muito completos em termos de administração do sistema operacional Linux. Nesse, por exemplo, é um ponto assim em que o Linux tem muito mais recursos do que o próprio sistema operacional Windows, né? Nessas questões de criação de scripts de automação. Tá legal? Os nossos próximos slides são exercícios sobre os quais eu vou estar falando então agora em um próximo vídeo. Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E vou falar um pouquinho sobre esses exercícios que eu tenho propostos para que vocês façam na sequência, né, em seus próprios computadores, com exceção de alguns. Então eu vou dar uma introdução no próximo vídeo como eu estou pensando que vocês talvez consigam resolver esse exercício, enfim, exercitar, fazer alguns testes nos próprios computadores de vocês. De repente alguns vocês não consigam fazer, mas eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Ficamos esse vídeo por aqui, até o próximo.